Alguém do mensageiro que me ajudou, porque eu falei bastante, de repente já estourei o horário. Mas eu louvo ao Senhor. Vamos, o mensageiro assim, ungindo o mensageiro. As mãos, eu vou estar orando através das mãos, a unção, as pessoas colocar no rosto. E aqui a gente orar e crer, irmão. Porque não sou eu colocando as minhas mãos sobre cada um, irmão. Nas mãos de vocês tem a autoridade do Espírito Santo. Na hora que eu orar aqui, nós vamos declarar numa só fé que as doenças que tiver nos nossos corpos, seja da cabeça aos pés, que Deus venha repreender. Não importa o diagnóstico médico, não importa como eu soube, né, do irmão Jamison, né, que está esperando a cirurgia, né. Eu não vou falar, Deus está me revelando, porque já, né, eu posso falar porque eu fiz, foi marcada uma cirurgia na época. Cada caso é um caso. Eu estava passando um processo nas cordas vocais, um cisto do lado direito e um edema do lado esquerdo. E ali eu tinha convênio na época. E quando foi, o missionário fez um culto e Deus usou um vaso e falou desse jeito, que pregou sobre a mulher do fluxo de sangue, e ele falou desse jeito: se eu acreditasse que ia confundir a medicina e não ia achar o cisto e aquela doença que eu tinha que fazer fono. E eu fui para um culto, foi na época até que teve uma rebelião, aquelas coisas lá em São Paulo. Eu saí da minha casa para chegar no Lago 13, fui para lá. E quando chegou naquela segunda-feira, o missionário não estava lá, mas estava Jesus ali, usando um ministro, ali com bem humilde. E eu cheguei, e eu orei, eu fazendo campanha, e ele falou: olha, Deus me revela, missionária Ieda, a senhora está com o problema na laringe. E ele falou assim: é uma fúria tão grande de Satanás, com a tua garganta, mas Deus manda falar, se a senhora crê, a senhora vai ser curada hoje. E eu estava com a cirurgia marcada. Eu peguei e voltei, porque quando eu cheguei, o missionário não estava. A pessoa falou: mas o missionário não foi. Eu respeito o homem de Deus até hoje, mas ele não foi. Mas os dons do Espírito Santo estavam sobre aquele irmão humilde e profetizou ali. Daí quando chegou na outra semana, vai eu. E quando eu cheguei, o ônibus quebrou. Para mim chegar até lá, eu falei: eu não volto da Brigadeiro Faria Lima, lá em São Paulo, para casa. Eu já estou no caminho. Eu chego lá na hora do amém. Eu fui, irmão. Quando eu cheguei lá na segunda-feira, ele fazia campanha, uma perseguição grande. Ele acabou indo para os lugares distantes. Eu não era que eu ia atrás do homem, mas eu ia atrás daquelas campanhas fortes para mim sobreviver do que estava acontecendo. E quando eu cheguei ali, eu estava sentada, acho que mais ou menos ali onde está a irmã Denise. O missionário saiu assim, veio na direção e colocou eu na cabeça dele assim, pregando a mulher do fluxo de sangue. Ele falou: Ieda, você já fez a cirurgia? Eu falei: missionário, eu ainda não fiz. Já queimou 7 aparelhos, uma briga no convênio. Ele falou para mim: Ieda, você crê que quando você for lá, o médico não vai achar mais nada, vai confundir a medicina? Aleluia. E eu fui. E quando teve um trabalho, o mensageiro Roberto estava ali para o lado de Osasco, e nós fomos fazer um trabalho com a reverenda Selma, no meio de uma comunidade, lugar perigoso. Eu talvez não tinha coragem de ir nesse lugar. E quando terminou ali, eu fui chegar em casa meia-noite, era o horário verão, era 1h da manhã. E o hospital ligou, o Pan-Americano de Pinheiros, muito longe da minha casa, e falou: a cirurgia, você traga a tua esposa. Daí cata o ministro João e me leva. Naquele tempo não tinha GPS. Quando chegou lá, puseram na cadeira de roda. Quando chegou, o aparelho queima. Daí volta eu de novo. E resumindo, queimou 7 aparelhos. Quando eu cheguei no Vasco da Gama, os médicos me puseram, e eu levantei minhas mãos e falei: Senhor, estou entrando, mas quem vai fazer essa cirurgia é o Senhor. Se tu permitir, deixa eu ouvir, Senhor. A curiosidade vai me entubar. Eu queria saber como fica entubada. Eu muito xeretando, ainda você, será que puxa a língua? Eu sou muito curiosa, e até é ruim isso. Todo mundo apavorado e eu lá pensando o que ia acontecer ali. Mas eu sabia que quem estava ali era Deus. Daí quando eu chegou, que eu entrei, eu levantei as mãos.
me puseram lá o preparo, porque na cirurgia não é rápida, fica tudo esperando. Quando me jogaram, que eu estava deitada, os médicos me dando e eu escutando, bem longe. Os médicos falaram: o que é isso? Cadê? Como falar assim, eu não estou achando. Quando eu saí de lá, resumindo, fui procurar o médico, corria naquele Vasco da Gama pensando que eu ia processar o convênio. Eu não cheguei a fazer fono, porque era caríssimo. Quem conhece sabe que a sessão, para poder a voz, o rouquidão ser normal, tem que ter tratamento. Fiquei 15 dias sem falar, foi a pior coisa da minha vida. Que eu não podia falar, eu só tinha que escrever. E eu falei: se Deus me curar, eu vou para Campo Alegre fazer a missão em 2004. Quando eu voltar, eu faço a cirurgia. Eu fiz a missão em Campo Alegre de Lourdes, 2004, 19 anos atrás. Foi revelação de Deus ali, ninguém me levou, foi o Espírito Santo. E foi quando eu cheguei de lá que fiz a cirurgia. Até hoje eu não parei de falar. Eu falei: acho que engoli não sei o que. Eu sei que desligar a máquina, aqui um botão, para. Mas eu falo para a glória do Senhor. E ninguém me intimida, irmão. Porque se eu não puder falar, a irmã me dando oportunidade, qualquer lugar que eu tiver, eu no metrô, no ônibus, ou no hospital, senta as pessoas desviadas, lá meu marido, lá eu quieta. Eu falei: filha Viviane, a mãe estava quieta, mas a mulher me cutucou. Daí eu comecei a falar que Deus transformou meu marido, e o marido desviado, e o marido dali, que é com um problema meio nervoso. Irmã, leva umas laranjas para a senhora chupar. Até o marido da mulher, e ela falou que era desviada, e ela entregou para mim. Deus tem algo, numa obra, numa missão para a senhora. Ela não sabia. Deus, dentro do hospital Cidade de Tiradentes, Deus falou comigo sentada no banco. Então, irmãos, não precisa brigar. Fala de Jesus, não deixa ninguém fechar tua boca, não. Deixa eu olhar feio. Respeita, mas não vai parar, porque quem deu a palavra foi Deus. E quem te deu o testemunho foi de Pedro, de Paulo, de Joaquim. É para a glória de Deus. Não é para mim não, porque eu como ser humano sou ruim na carne. Mas com o Espírito Santo eu me dobro todinha e me arrependo perante a Deus, porque Ele merece arrependimento. Amém? Graças a Deus. Vamos assim a orar, né, nas mãos, e na hora colocar nos nossos rostos. Soberano Deus e eterno Pai, Pai querido, através da unção, Pai, que está sobre as mãos dos teus servos, Pai. Ó Senhor querido, eu te peço agora, pela ordenança do Espírito Santo, que através desta unção, quando colocar 1, 2, 3, colocar nos nossos rostos, que o Satanás, que a enfermidade, que tudo que aquilo que não provém de ti, vai saindo agora, enfermidade, vai saindo da cabeça, vai saindo dos miolos, Senhor, até mesmo na pele, na junta, nos nervos, Senhor maravilhoso, diabético, açúcar no sangue, astrose, Senhor, tantas doenças, Pai, que eu desconheço, e até a medicina, Pai, tem trazido nome de doenças que eu não sei, mas o médico que nos formou, ele sabe o que nós estamos nos nossos corpos, aquilo que foi espiritual, pega toda a bagagem que foi colocada, todo o espírito de maldição que foi lançado, bate em retirada, e aquilo que for material, que nós somos carne, que nós precisamos de a vitamina, dessa vitamina agora, Senhor, Shonai, decanta, haja cura, Pai, porque tu curou no passado. Eu sei que a salvação nós necessitamos, mas se tu quiser, Pai, tu pode, Senhor, dar saúde, Pai, para nós fazermos, Senhor, a tua obra, Pai. Senhor, tira, Pai, toda aquela preocupação, tira, Pai, a tristeza, Pai, tira a melancolia, tira, Pai querido, às vezes até pessoa, Pai, com a autoestima, Pai, talvez ela é embaixo, às vezes perguntando o porquê eu não consigo, porque as pessoas me olham e me discriminam, porque as pessoas me machucam, mas o Senhor é aquele que não machuca, o Senhor é aquele de amor, aquele que tem misericórdia, o Senhor não é como o homem, como a mulher, enquanto nós podemos estar juntos ajudando, amém, quando não agrada, somos tirados, Senhor,
que nós somos tirados, Pai, pelo homem e pela mulher, ó indiferença. O importante, Pai, é os olhos teus olhar para conosco e não deixar, Pai, faltar o pão de cada dia, Pai. Aquilo que necessitamos, Pai, abra a porta onde não tem porta, abra faculdades, Pai, para os nossos filhos, para os nossos netos, do melhor, Pai, porque nós conhecemos a Ti, Pai, que nós não se apegamos com coisas materiais, mas Tu és aquele que a Tua palavra diz que nós não precisamos, Pai, mendigar o pão de cada dia. Tu és aquele que coloca e nos dá o melhor. Tu és aquele que envia, Pai, pessoas que nós nem conhecemos, Pai, e vem nos abençoar, Senhor. Mas que quando esta bênção chegar na minha vida e na vida de cada irmão, Senhor, que nós não se perdemos, Pai. Tira o egoísmo, Pai, tira a soberba, Pai, tira o eu, Senhor, porque os dons, Senhor, é aquele que dá, Senhor, que é o Espírito Santo, Pai, e o Senhor está neste lugar, e eu creio, Pai, pessoas libertas, pessoas que não dormem, pessoas que estão preocupadas, pessoas ansiosas, pessoa que duvida do Teu poder, mas que o Senhor tenha misericórdia, assim quanto os duvidaram, Pai, de Noé, Senhor, e ali Noé, Senhor, ele não teve dúvida, Pai, da voz que ele ouviu, Senhor, e ali os animais também ouviram a voz do Espírito Santo. Ali foram animais, Senhor, mansos, e foram animais ferozes, Pai, e ali havia criança, ali havia, Senhor, pessoas, Pai, mas o Senhor determinou, deu autoridade, Pai, para Noé, e Noé mesmo sendo, Senhor, ali com zombaria, ele não se acovardou, ele ouviu a voz do Espírito Santo, e o Senhor ali, no último instante, o Senhor fechou, Senhor, a arca, Pai, e quantos que zombaram, Pai, que tiveram tempo, Pai, de se humilhar e não se humilhou, Senhor, não deixa no tempo de hoje, Pai, pessoas brincar, Senhor, aqueles que o Senhor tiver plano, Pai, abra, Senhor, os olhos, abre a mente, tira a arrogância, tira o eu, porque o dinheiro nós precisamos, mas o necessário para sobrevivermos, Senhor, que o Senhor venha abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus. Mensageiro, dá o término, o Senhor termina, amém? Então, ele autorizando pelo Espírito Santo, eu obedeço a voz de Deus e o mensageiro, né? Em nome do Senhor, que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo que está sobre nós permaneça não só hoje, mas para todo sempre neste local, para que haja união, Senhor, para que haja um só pensamento, porque a cabeça é Cristo, Pai, e o Senhor sabe dessa outra retomada, Pai, para que 2024, Pai, para que possa em reunião, para que possa todos se assentarem e falar a mesma língua, Pai, assim Tu vai conduzir, que a sabedoria não seja humana, que a sabedoria que a sabedoria seja Tua, Pai, Tua, Senhor, que cresça o Espírito Santo neste lugar, mas que diminua, Pai, o eu, Senhor, porque o eu não faz, mas o Espírito Santo com humildade, Ele há de curar, Ele há de libertar, Ele há de restaurar a família que está se perdendo. Usa, Senhor, aqui neste lugar, Senhor, uma equipe, Pai, mas de fé, de determinação, de ousadia, ó Senhor, de entendimento, de ética, ó Senhor, dá ética para a Tua igreja, Pai, dá sabedoria para ajudar a cada irmão, Senhor, até mesmo no algo material, que se Tu tocar e abençoar o irmão, Senhor, que ele não fique com a bênção só guardada para ele, que ele ajuda, Senhor, porque Tu sabe, Pai, que aquilo que Tu nos dá, Senhor, tem nos dado, é de graça, e de graça nós temos que fazermos em nome do Senhor. Louvado seja Deus, que as palmas louvam a Deus, eu agradeço assim ao Senhor, amém?